Olá, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, a nossa manhã extraordinária, hoje, segunda-feira, para a gente poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, para que a gente possa sermos mulheres virtuosas, mulheres que conhecem a verdade, mulheres que vivem o plano de Deus, aquilo que Deus tem para a gente. Bom, hoje eu trouxe aqui uma pergunta: como você responde às circunstâncias? Esse é o tema do que a gente vai falar aqui hoje, esse é o tema do que eu quero compartilhar com vocês e é bom a gente refletir sobre isso, né? Como nós temos respondido às circunstâncias. Bom, o versículo base do que a gente vai falar aqui, 2 Coríntios 4, de 7 a 9. A gente sabe que todos nós passamos por momentos de dificuldade, todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, né? Coisas que acontecem conosco que muitas vezes a gente não tem controle sobre elas, né? São circunstâncias que vêm na nossa vida, né? São coisas ruins que acontecem e que a gente não tem controle sobre essas circunstâncias. Então, todos nós passamos por esses momentos, né? Eu tenho diversos momentos que eu posso compartilhar com vocês, né? Muitas vezes nós achamos assim que não temos força para lutar. Nós achamos que já, né? Eu muitas vezes achei, poxa, eu não consigo, né, lutar contra isso, né? Não consigo vencer isso. Às vezes pode ser até uma doença, né? Pode ser uma doença que veio te afligir. Comigo aconteceu isso. Na época que a minha filha nasceu, a Júlia, e ela era recém-nascida, eu tive uma pedra da minha vesícula expeliu e interrompeu um canal, e aí eu não conseguia, a minha lipase ficou altíssima, eu tive pancreatite e quase morri. E na época eu me internei. Se eu tivesse ido para uma cirurgia, como o médico queria me levar para uma cirurgia nessa época, eu não iria resistir, porque eu estava muito fraca. E aí, na época, um outro médico foi me avaliar e falou: não vai. Mas ali é uma circunstância difícil na nossa vida e que a gente não sabe o que fazer. Na verdade, eu nem queria estar ali, né? Porque eu estava com a minha filha, o bebezinho em casa, estava amamentando. Mas como que a gente pode responder a essas circunstâncias, né? Esses momentos difíceis, né? Essas fases que acontecem na nossa vida, né? Qual é a resposta que a gente vai dar para elas? Como que a gente tem respondido a elas? Então, a gente tem diversos exemplos bíblicos de pessoas que passaram por momentos, por circunstâncias difíceis na vida, né? A gente pode falar de Davi, que passou por perseguição de Saul, pode falar que ele foi também, né, esquecido pelo seu pai, quando Samuel foi lá para ungir o rei, novo rei que Deus havia sido escolhido. A gente pode falar de Saul perseguindo Davi, a gente pode falar de tantas histórias na vida de Davi, de José também, né, de ter sido vendido como escravo. A gente pode falar de José ter sido acusado, né, pela mulher lá, acusado pela mulher que ele tinha tentado, né, abusar dela, e ele foi preso, né, ficou preso, né, ficou lá na prisão. Então a gente vê assim, Moisés também passou por um momento difícil, né? Então assim, a gente tem N histórias bíblicas que nos mostram sobre que momentos difíceis virão na vida de todos nós, né? Todos vão passar por momentos difíceis e coisas ruins acontecem, né? A gente vive no mundo decaído, a gente vive no mundo que vem cada vez mais a gente vê que o mal tem aumentado, né, neste mundo, nesse tempo que nós temos vivido, né? Mas a gente tem que saber como a pergunta que eu faço para você, a pergunta que nós temos que responder, como nós vamos responder a essas circunstâncias, né? Como que nós vamos escolher? Porque a escolha é nossa. Nós temos a escolha, nós podemos escolher. Então, qual é a escolha que nós temos respondido a essa circunstância? Que escolhas eu tenho feito para responder a essa circunstância? Então, vamos ler aqui 2 Coríntios 4, de 7 a 9. 2 Coríntios 4, de 7 a 9 fala assim: agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro.
Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Toda força, tudo vem de Deus e não de nós. E a gente precisa saber como que nós vamos responder a esses momentos difíceis. E Paulo nos dá aqui um caminho, Paulo nos dá aqui uma estratégia, do que nós devemos fazer. Isso é uma escolha que nós temos que ter. Nós temos essa escolha, mas nós temos que responder, como que nós vamos reagir. Aí ele fala assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, até o 9 que eu quero. Mas não os destruídos. Bom, eu não sei, assim, a sua situação e como você tem reagido às circunstâncias. Mas uma coisa eu sei, nós não podemos... se você tem respondido assim, a nossa resposta, nós não podemos estar sentindo esmagados, porque ele fala que nós vamos passar por aflição, mas não vamos ser esmagados, Tá falando que nós não vamos ficar desesperados. Então, a resposta que a gente tem que dar não pode ser o desespero, A resposta que nós precisamos dar. Outra aqui, nós somos perseguidos, mas não abandonados. Então, nós não podemos estar abandonados, sentindo-nos abandonados. Eu sei que muitas das pessoas têm reagido às circunstâncias se sentindo só, se sentindo abandonado, E o que a palavra de Deus diz aqui, nós que temos Cristo, que sabemos quem Deus é, nós não podemos nos sentir abandonados, Porque Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar. Então, a gente não pode se sentir abandonado. Se você tem se sentido abandonado, a resposta que você tem dado às circunstâncias não é a resposta que Deus espera que nós demos. Não é a resposta que nós devemos dar e que nós devemos tomar posse dessa resposta, porque é o que está na palavra de Deus. Ele nunca nos vai abandonar, Ele nunca vai nos deixar. Então, a gente tem que ter convicção disso, e responder a essa circunstância, a esses momentos de sofrimento de forma diferente. E ele fala aqui, somos derrubados, mas não destruídos, Nós não podemos nos sentir destruídos, porque nós não somos destruídos. Então, a gente tem que avaliar na nossa vida, Nós temos que avaliar qual é a resposta que nós temos dado. Se nós temos nos sentindo abandonados, destruídos, não é a resposta certa, não é o caminho que Deus tem pra gente, porque Ele fala aqui, nós não podemos nos sentir assim, porque não seremos destruídos, nós não seremos abandonados. Então, eu pus aqui que nós temos que escolher essa resposta, E aí eu te pergunto, e para você refletir, como você responde a essas circunstâncias de hoje na sua vida, Como que você tem respondido o que tem acontecido hoje na sua vida, essas circunstâncias, esse momento de dificuldade, Você tem se sentido abandonado, Você tem se sentido só, você tem se sentido destruído? E aí eu vou ler para vocês aqui um exemplo da palavra de Deus que eu queria dar para vocês, que é lá em 1 Samuel 16, 10 e 11, que é um problema que nós temos enfrentado no dia de hoje, A gente sabe, eu sei que hoje muitos de nós não temos uma referência de pai, muitos de nós não temos um pai presente em nossas casas, Ou não tivemos um pai presente, Muitos de nós podemos nos sentir assim, Em meio às circunstâncias, nos sentimos abandonados, Porque nós não temos essa referência de pai. E hoje a gente vê muitos casais divorciados, que é o meu caso, dos meus pais divorciados. Então, a gente vê muito essa situação hoje. Bom dia, Dri. A gente vê pessoas que se sentem abandonadas. Muitas vezes o pai ele não cumpriu esse papel, de ser esse pai, de ser esse modelo na nossa vida, que é o modelo de Deus. Que o pai aqui terreno tem que refletir aquilo que Deus é. Essa é a missão de todos os pais. Mas muitos de nós não tivemos essa referência, Muitos não tiveram um pai dentro de casa, ou muitos tiveram um pai que foi
totalmente contrário àquilo que Deus tinha para eles. E aqui a gente vê, aqui em 2 Coríntios 4, de 7 a 9, que ele fala aqui que nós não seremos abandonados. E esse sentimento de abandono que muitas vezes a gente tem, não é o sentimento que nós deveríamos ter. Então, por isso que eu quero ler com vocês essa parte aqui de Davi. Então, o pai de Davi, Jessé, não considerou Davi quando Samuel foi falar com ele. O pai de Davi esqueceu de Davi. Então, Samuel chegou lá, vou ler para vocês aqui. 1 Samuel 16, 10 a 11. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Sabe? Olha que coisa maravilhosa, né? Deus nunca vai nos esquecer, mesmo que nosso pai terreno tenha nos esquecido, né? Mesmo que a gente passe por esse momento de dificuldade, de abandono dentro de nós, né? Mas a palavra de Deus diz que nós podemos até ser esquecidos, mas nunca abandonados, porque nós não vamos ser nunca abandonados pelo nosso Pai, né? O nosso verdadeiro Pai, né? Que está lá no céu, nosso verdadeiro Pai que nos criou, que nos deu vida. E aqui o pai de Samuel perguntou assim: olha, Deus não escolheu nenhum desses que você trouxe aqui para a cerimônia. Você não esqueceu de nenhum? São esses todos os seus filhos? Olha, precisou de Samuel perguntar para ele se lembrar do outro filho. E aí, então, Samuel perguntou: são esses todos os seus filhos? Aí Jessé respondeu: ah, ainda tem o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Então, quer dizer, o pai de Davi não deu importância a ele, né? Ele trouxe os outros filhos, mas Davi, ele está lá cuidando do rebanho, né? Ele é o mais novo, tá lá do outro lado. Aí Samuel disse: mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então, olha que coisa maravilhosa para a gente entender. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus não se esqueceu de Davi. Deus o escolheu, assim como eu, você, que somos filhas de Deus. Deus nos escolheu, né? Nosso pai terreno pode até ter nos esquecido, pode até não ter cumprido o papel dele, pode até ter nos abandonado, pode até não ter cumprido aquilo, mas a palavra de Deus diz que nós não podemos olhar para as circunstâncias. Nós temos um pai que nos ama, né, que se entregou por nós, um pai que está acima das circunstâncias. E aqui no caso de Davi, o Senhor, Deus escolheu Davi para ungí-lo rei. O pai dele se esqueceu dele, né? Não fez conta dele nesse dia, dessa cerimônia junto com Samuel. Não o chamou para a cerimônia, mas o Senhor o chamou. Então não importa qual é a circunstância que nós temos enfrentado na nossa vida, né? Qual é aquilo que veio acontecer na nossa vida? O que a gente tem que ter em mente é que nós temos um Pai que nunca nos abandonou, que nunca vai nos abandonar, que a presença dele é real, né? Que ele é real, né? E que ele está presente na nossa vida. É um Pai em quem nós podemos confiar, é um Pai que é presente, um Pai que nós podemos nos entregar, abrir o nosso coração diante dele, nós podemos chorar, ele sempre vai estar disponível para nós. Então nós precisamos entender como que nós temos respondido às circunstâncias da nossa vida, né? Se nós temos nos sentido abandonados, assim como fala aqui em Coríntios 4, se nós temos no sentido abandonadas diante dessas circunstâncias, diante das coisas ruins que têm acontecido na nossa vida, se nós temos respondido com sentimentos, né, de abandono, de que nós estamos destruídos, que nós estamos abandonados, né, nós não estamos atentando àquilo que está na palavra de Deus. Então a nossa resposta nunca pode ser, né, não vamos estar angustiados, não desanimados, não desamparados e não destruídos.
né? Se você tem um sentimento de angústia, se você tem um sentimento de desespero, se você tem um sentimento, né, de desamparo, né, de abandono ou de destruído, não é a resposta certa que você tem que dar às circunstâncias da sua vida, né? A gente tem que dar a resposta certa, porque isso vai qualificar, nos desqualificar para aquilo que Deus tem para nossa vida, né? Quando as circunstâncias ruins vêm, qual é a resposta que eu tenho dado? A resposta que eu tenho dado a essa circunstância me qualifica ou me desqualifica para o plano de Deus, para aquilo que Deus tem para a minha amanhã, para o propósito dele para a minha vida? A gente tem que responder sempre de forma positiva. Eu posso até não conseguir isso, pode até ter vindo essa aflição na minha vida, mas eu tenho um pai que me ama, eu sei que eu não sou abandonada, eu sei que ele está comigo, ou eu sei que eu sou maior que a circunstância, eu vou responder essa circunstância de forma positiva. Eu lembro um testemunho de uma pessoa que ficou doente no hospital e numa situação muito ruim. A gente tem casos assim. E essa situação, ela poderia ter respondido de forma negativa ou de forma positiva, porque nesse momento que ela estava no hospital, ela conseguiu, responder de forma positiva, conseguiu orar por outras pessoas que estavam ali enfermas, conseguiu falar sobre Jesus, conseguiu ministrar no coração de outras pessoas. Esse momento de dificuldade, essa pessoa respondeu de forma positiva, que foi usar ali, o lugar que ela estava, naquele hospital, no lugar de debilidade, de falar de quem é Deus, de falar de quem do que ela acreditava, de orar pelas pessoas que estavam enfermas. Ela respondeu de forma positiva a uma circunstância ruim na vida dela. E nós, como temos respondido a essas circunstâncias ruins na nossa vida? Será que nós temos esse sentimento de abandono, que não temos pai, que não cuida de nós? Será que Davi não respondeu assim? Porque Davi, mesmo o pai dele, tendo esquecido dele, ele foi um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração do verdadeiro pai dele, aquele que criou ele, aquele que cuidou dele. Ele respondeu ao chamado de Deus para a vida dele, o propósito de Deus para a vida dele. E nós temos respondido a esse chamado, e nós, como temos respondido a essas circunstâncias na nossa vida? E essas circunstâncias podem vir de diversas formas, pode ser através de um acidente, que nós podemos, acontecer um acidente na estrada. Quantas vezes eu estava indo dar aula longe e pegava um acidente, um engarrafamento enorme. Como que eu podia responder a essa circunstância? Eu poderia orar, interceder por aquelas pessoas que sofreram aquele acidente. Eu poderia agradecer ao Senhor por não ser eu estar ali, pelo cuidado, que da minha vida, por aquilo que eu estava ali podendo interceder por aquelas pessoas. Quantas vezes eu já passei por acidente e eu vejo a oportunidade, de orar, de interceder por aqueles que estão ali. Bom, e aí a gente começa a reclamar? Será que a gente começa a murmurar que vamos chegar atrasado e que aconteceu um acidente? Será que a gente começa a falar que estamos ali presos na estrada e começamos a falar coisas ruins? Ou será que nós aproveitamos aquele momento para orar, para declarar quem Deus é na nossa vida, para falar do amor de Deus? Então, essa é a resposta que nós damos às circunstâncias. Eu não sei as circunstâncias que você está passando hoje, mas você sabe as circunstâncias, você sabe da dificuldade que você tem passado. Então, você sabe qual é a resposta que você tem dado. Então, e nós podemos mudar, porque é uma escolha. Deus nos deu a escolha, nós podemos escolher responder de forma positiva ou de forma negativa. Nós podemos escolher responder da forma que Deus espera que a gente reaja diante da circunstância, ou a gente pode reagir da forma que a gente quer reagir diante das circunstâncias, A gente vê isso na vida de José, quando ele foi colocado na prisão pelaquela acusação de forma injusta, Ele ter tentado abusar da mulher, e ele não fez isso, e ele não precisou se defender, porque ele sabia quem defendia ele. Então ele não falou nada contra a mulher, Ele foi para a prisão e ali louvou ao Senhor, com a vida dele, fazendo o melhor mesmo na prisão,
né? Mesmo ali preso, ele fez o melhor, né? Ele reagiu de forma melhor diante das circunstâncias, servindo ali. Tanto é que ele foi colocado numa posição ainda maior, cuidando dos outros presos, porque ele fez aquilo que ele podia fazer, mesmo diante de uma circunstância ruim. Ele não deixou, né, de honrar o nome de Deus, mesmo diante de uma circunstância ruim. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você, né? Nós podemos escolher as circunstâncias nós não podemos escolher as circunstâncias da nossa vida, mas podemos escolher a resposta que nós vamos dar às circunstâncias que acontecem na nossa vida, né? E a resposta que a gente tem que dar é a resposta que vem direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e não a resposta, né, que vem do homem, e não a resposta das circunstâncias, né? Em meio à tempestade, nós podemos responder quem é Jesus na nossa vida, nós podemos responder aquilo que nós conhecemos, aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que é a verdade, ou nós podemos responder aquilo que nós achamos que é verdade, né? De forma a reagir às circunstâncias de forma negativa. Essa é uma escolha que nós temos, né? Eu contei para vocês aqui no início quando eu fiquei doente, e eu podia responder acreditando que Deus era fiel e justo e poderia me curar e poderia, né, eu poderia sair dali bem, ou eu poderia acreditar que aquilo era o fim, né, que eu iria morrer. Então, a gente pode reagir da forma que a gente escolhe. E a minha escolha, né, é escolher estar com Deus. A minha escolha é saber que eu não sou abandonada. Eu escolho saber que meu Pai, né, o meu Pai, Deus, vai estar comigo em todo o tempo. Em todo o tempo Ele está comigo, que Ele é um Pai verdadeiro, que Ele é um Pai presente. Eu escolho acreditar naquilo que está na palavra de Deus. Então, para fechar aqui essa live, eu vou repetir para vocês. De todos os lados, nós somos pressionados por aflição, mas não esmagados. Eu escolho, né? Eu sei que vai vir as dificuldades, eu sei que vai vir as aflições, mas eu nunca serei esmagada, né? Ficamos perplexos, eu sei que vai acontecer momentos, né, que nós vamos ficar perplexos com aquela situação, mas não desesperados, porque nós sabemos em quem confiamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Para mim, esse aqui é a chave de tudo, é a chave na minha vida, né? Eu posso até ser perseguida, podem até falar mal de mim, podem até me perseguir, mas eu nunca vou estar abandonada, eu nunca vou estar sozinha, né? Eu tenho um Pai que cuida de mim e que está presente na minha vida, e que é presente em quem eu posso confiar. Mas somos derrubados, mas não destruídos, né? Nós somos mais que vencedores. Nós nunca vamos ser destruídos, porque nós temos um Deus que já fez tudo por nós, Ele já venceu a morte, então nós somos mais do que vencedores. Pelo sofrimento do nosso corpo, continua a participação da morte de Jesus. Ah, não, aqui não precisa, é só até o 9. Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês, para que nós possamos escolher como reagir ao meio às circunstâncias, que nós possamos responder a essas circunstâncias de forma positiva, sabendo que nunca vamos ser abandonados, que tem um Pai presente na nossa vida e que nós podemos confiar nele. Então, que você possa refletir sobre algumas circunstâncias na sua vida que você tem vivido, que você tem passado, algo ruim que está acontecendo, para que você possa responder a essa circunstância de forma positiva, né? Que você possa responder da forma que está na palavra de Deus, sabendo que Ele nunca vai te abandonar, que Ele é um Pai presente, que Ele está contigo, né? E que você vai conseguir se superar, mas que você precisa responder da maneira certa e não da maneira errada. Então, que você possa refletir hoje na sua vida que circunstância você tem passado e qual a resposta que você tem dado a essa circunstância. E na quarta-feira a gente tem o nosso estudo bíblico, né? A gente já está em Gênesis capítulo 8. Para quem não está assistindo ainda, que você possa assistir, está sendo um tempo muito bom, muito precioso, da gente poder aprofundar na palavra de Deus e conhecer mais os princípios de Deus. Queria desejar a todas, né, uma semana extraordinária, uma manhã extraordinária, e que vocês possam cada dia mais estar mais perto do seu Pai, cada dia mais
conhecedoras da palavra de Deus, do plano de Deus para a vida de vocês, para que vocês possam ter um relacionamento cada dia mais profundo e íntimo com o Senhor. Que vocês possam ter aí uma manhã abençoada, um dia extraordinário na presença de Deus. Um grande abraço a todos e nos vemos na quarta-feira no nosso estudo bíblico. Um grande abraço.